maravilhoso, Senhor. Diante de um mundo cheio de perversidade e maldade, o Senhor proporciona momentos maravilhosos como esse, onde irmãos e irmãs têm liberdade de brincarem de forma sadia e sentir de forma verdadeira a alegria do Senhor nos tomando como uma antevisão do céu, onde teremos a alegria plena para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pois como ouvimos no Salmo 23, o Senhor nos conduz a águas de refrigério. Eu oro, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite. O Senhor sabe da dificuldade de cada um de nós, das nossas lutas, das nossas limitações, das nossas dúvidas, Senhor, das nossas incertezas e inseguranças. Por isso nos socorre, Senhor. Nos ajuda a ser quem devemos ser, filhos da luz. Sal, luz, refletindo, Senhor, o teu caráter, para que possamos levar a tua palavra, Senhor, o teu santo evangelho, com os nossos lábios e evidenciá-lo por meio das nossas ações. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, na exposição da tua palavra e na compreensão dela. Que nada atrapalhe, Senhor, a nossa comunhão contigo. Que nada atrapalhe, Senhor, a mensagem que o Senhor tenha nos entregado. Vai ouvidos atentos, Senhor. Um coração apto a receber. Que sejamos, Senhor, todos nós, como o quarto tipo de solo que recebe a semente e dá o seu fruto na estação certa. Que a tua paz, Senhor, reine sempre em nós. Amém. Muito obrigado, Senhor. Toda a tua bondade que vemos, e te agradecemos muito mais pela que não vemos. Pois a tua benignidade que nos alcança, Senhor, a bondade e a misericórdia que nos perseguem a cada dia, sentimos sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Acho que é o caminho, né? Eu não estou acostumado. Esse caminho interessante. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Sim? Agora vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Qualquer coisa eu chamo você de novo. Aleluia. Vamos abrir, irmãos. Hoje eu queria conversar com vocês. Eu queria muito terminar a história de Ananias e Safira. Eu acho que todos nós queremos adiantar um pouco o livro de Atos. Mas, mais uma vez, eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco acerca da responsabilidade que nos é dada. É maravilhoso nos sentir filhos de Deus, de verdade. Maravilhoso saber que o Espírito Santo do Senhor mora em nós. Que o sangue de Jesus nos salvou, nos libertou de todo pecado, todo aprisionamento. Não significa que não lutamos contra o pecado, mas não somos mais prisioneiros dele. Nenhuma condenação há mais sobre nós, pois o Senhor nos justifica. Tudo isso é maravilhoso e é verdade, mas é preciso também que, como cristãos, a gente entenda quais são os nossos deveres. Hoje tem se tornado muito comum, até no meio daqueles que falam uma teologia muito próxima da correta,
fala muito desses direitos, entre aspas, ou das dádivas que nos alcançam por meio de Jesus. E muito do que se é dito é verdade. Mas também é verdade que nós temos inúmeros deveres para com o nosso Senhor. Deveres esses que foram dados por Ele mesmo, para cada um de nós. E que os direitos e os deveres, eles se correlacionam. De maneira que eu não posso achar que eu sou beneficiário desses direitos se a minha vida não evidencia a prática desses deveres que me foram atribuídos. Então é importante que a gente tenha essa noção. Diante do cenário evangélico que a gente tem vivido, onde se fala, como eu disse a vocês, muito daquilo que o Senhor fez por nós e muito pouco daquilo que nós devemos fazer diante de tudo que o Senhor fez por nós. Então, é por isso que eu creio que esse tema ele precisa ser bastante trabalhado, porque na Bíblia nós encontramos muitos textos que são correlatos com esse de Ananias e Safira. Então, quando uma pessoa do movimento evangélico moderno se depara com um texto como esse, a maioria deles fica assim, será que isso é bíblico? Como eu falei ontem, né? Será que a Bíblia é bíblica? Porque assim, Deus é um Deus de amor. Como foi que ele matou Ananias e Safira? Porque a maioria das pessoas que se dizem evangélicas, elas não conhecem o Deus que elas dizem acreditar. A maioria daqueles que se dizem seguidores de Cristo não conhecem o Jesus que dizem crer. Então é preciso que a gente compreenda o que Deus espera de cada um de nós. E quando a gente fala a respeito da bondade de Deus, é preciso que a gente entenda que a bondade de Deus, ela não coloca Deus como um ser que permite que o pecado fique impune. Então Deus é justo. Quando Ele condena o pecador, Ele é justo. E hoje eu gostaria de falar com vocês num texto que a gente até já pregou um tempo atrás, e por isso eu creio que vocês vão compreender a correlação com Atos 5, que é em Êxodo 32. Êxodo 32 é a narrativa do bezerro de ouro que aconteceu com o meio do povo de Deus. E é muito parecido, se você, com as devidas proporções, é muito parecido com a realidade de Atos 5. Por quê? Porque aqui em Êxodo 32 é logo depois do povo ser liberto da escravidão do Egito. Eles ficaram 400 anos escravos. Assim como o povo ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus, até João Batista vir e pregar Cristo, que veio logo depois. Cristo deu a vida, Cristo deu o seu sangue para resgatar o seu povo, e então enviou os seus apóstolos e discípulos para pregarem o Evangelho, e acontece então já a narrativa no capítulo 5 da perversão dentro da igreja, no caso de Ananias e Safira. Como Deus trata isso? Então é a mesma coisa que em Êxodo 32. O povo tinha acabado de ser liberto do jugo de Faraó por milagres maravilhosos da parte de Deus, 10 pragas. Depois o Senhor coloca uma espécie de muro de fogo. Depois o Senhor faz com que o mar se abra, e depois o Senhor fecha o mesmo mar que ele abriu para matar os soldados de Faraó. Tudo isso o povo viu, o povo cantou, celebrando aquela libertação, mas rapidamente o povo se esquece disso. A mesma coisa a gente começa no livro de Atos e a gente vai vendo os irmãos esperando a descida do Espírito Santo. Ela acontece no capítulo 2, a igreja ouve
a primeira pregação, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja, os apóstolos continuavam a pregar, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Daqui a pouco esse número já é de quase 5.000. As pessoas estão em um só espírito, em um só coração, em uma só mente, eles têm tudo em comum, eles estão buscando viver uma vida que santificada e que glorifica o Senhor. Aparece então um bom exemplo no meio do povo, que é Barnabé, e então, de repente, a gente vê o joio no meio do trigo. A mesma coisa aqui. Olha que coisa interessante. Capítulo 32 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, é a mesma coisa para muitos cristãos hoje. Por que é tão difícil para muitos cristãos viverem na confiança de Deus, viverem na dependência de Deus? Por que para essas pessoas é tão difícil? Porque o mesmo sentimento, parece que Deus tarda, parece que Deus está demorando. Então, assim, há um ano eu tive uma experiência maravilhosa, um exemplo. Há um ano eu tive uma experiência maravilhosa, onde eu senti que o Senhor entrou na minha vida. Então eu que fumava não fumo mais, eu que bebia não bebo mais, eu que roubava não roubo mais, e agora eu vou para os cultos, e agora eu louvo ao Senhor, e agora eu conheço a palavra de Deus. Mas de repente passou um ano e eu ainda não fui para o céu. Aí eu começo a perceber coisas, eu começo a sentir falta de coisas. Então, vamos imaginar aquela pessoa que de repente é solteira, começa a sentir falta de um companheiro ou companheira. Aquela pessoa que é casado ou casada, começa a ter problemas no casamento e o Senhor não voltou. E aí você começa a ter problemas de saúde, e você começa a ter problemas interpessoais e o Senhor não voltou. E agora? Como é que vai ser? Porque essa é a experiência que a gente vê na igreja. Muitos que entram pela porta, basta uma pequena dificuldade para saírem pela mesma porta que entraram, ou para se esfriarem, ou para apostatarem dentro da igreja. Porque Satanás não tem compromisso com uma mentira. Satanás só tem compromisso com a mentira. Então, a mesma mentira do ateu é a mesma mentira do fariseu. É a mentira. Então aqui é o mesmo espírito maligno, irmãos, que age desde essa época. Não se engane. Às vezes, tem gente que lê determinadas cartas de Paulo e diz assim: não, mas isso é para a época de Paulo. Não, irmãos, esse texto não é para a época de Moisés. Esse texto que foi escrito 1400 anos antes de Cristo valia para a época de Cristo, assim como vale para a nossa época, porque a palavra de Deus é para sempre. Então aqui, o sentimento que muitas vezes leva alguns irmãos e irmãs a tomarem decisões equivocadas é isso: Deus está demorando. E aí a gente cria o nosso próprio Deus. O bezerro de ouro aqui, irmãos, é só uma referência, mas é qualquer Deus que você cria no seu coração. Já dizia um pastor do passado: nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente pega a Bíblia e conscientemente, cônscios do que estamos fazendo, a gente exclui, a gente decide não acreditar em determinadas passagens e acreditar em outras. A gente decide dar um peso maior a algumas passagens e dar um peso menor a outras, como se a Bíblia não fosse toda uma só coisa. Não tem uma passagem que é mais importante que a outra. Todas as passagens têm o mesmo peso porque são palavras de Deus. Então aqui, essa expressão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, é exatamente o que a gente tem visto hoje nas igrejas evangélicas. São vários Jesus. Você vai em uma e você tem um Jesus que dança corinho de fogo.
Você vai em outra e você tem um Jesus que marca o dia que vai fazer um milagre. Você vai em outra e você tem outro Jesus que faz outro tipo de coisa. E assim vai. Então, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de engano. Você pode até colocar, né, uma roupagem diferente, mas o espírito maligno do engano é o mesmo. Levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, perceba como aquela pessoa que de repente a gente olha e diz, meu Deus, como essa pessoa foi um instrumento de Deus na minha vida, daqui a pouco já não vale mais nada. Esse Moisés, esse Moisés, fizeram a mesma coisa com Jesus. É verdade. Jesus entrou no domingo, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira, crucifica. Então, o sentimento humano é esse. É verdade. Você casa com uma pessoa, te amo. Um mês depois, te odeio. Separa. Você sabia que mais de 50% dos casamentos não chegam a 2 anos? Você sabia disso? São assim, estatísticas assim que quando você olha, você vê, rapaz. Então, o coração, irmãos, nunca foi digno da nossa confiança. Mas a gente vê gente na igreja dizendo assim, eu tenho feito o que meu coração me manda. Mas como assim? Se o Espírito Santo vem para justamente controlar esse coração, se a palavra de Deus vem justamente para nos dizer aquilo que é bom e aquilo que não é. Então aqui, faz-nos deuses que vão adiante de nós. É isso que os evangélicos querem. Porque o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e diz, olhe, cuidado, as pessoas não suportaram essa doutrina. Então, levantarão mestres. Quem são esses mestres? São esses que inventam deuses, inventam o evangelho, inventam vários tipos de Jesus. Percebe, irmãos, o mesmo texto, o Antigo Testamento, o mesmo princípio. Milhares de anos separando um texto do outro, o mesmo princípio, o mesmo caso. O que eu quero mostrar para você? O povo não aprendeu. É igual a gente hoje. 2000 anos de história da igreja. O povo não aprendeu com Ananias e Safira. O povo não aprendeu. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque pode estar acontecendo mais perto do que a gente imagina. Não, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E a ideia do texto é, não sabemos e não queremos saber. É como eu disse para vocês, mesmo princípio em 2 de Timóteo. Não suportarão a sã doutrina. Então você chega às vezes para uma pessoa que está no falso evangelho. Olha, isso que você acabou de me falar não é bíblico. Deixa eu lhe mostrar na Bíblia que o que você está falando. Ei, não quero que você me mostre não. Eu tenho a minha igreja, você tem a sua. Eu tenho meu Deus, você tem a sua. Eu tenho minha religião, você tem a sua. Mas você fala, mas vem cá, você não é evangélico e você não tem a Bíblia igual a minha? Mas cada um pensa do jeito que quiser. Mas como assim? E pode isso? Na verdade não é uma só. Eu sou o caminho, as verdades e a vida. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem várias verdades, tem uma só. Então se tem uma verdade, significa que tudo que está contrário a essa verdade é o quê? Mentira. Entende? Que não é radicalismo. A gente não está aqui dizendo, só sou eu que estou certo. Não. Só tem uma verdade. Então, um está certo. Se 2 estão em oposto, um está certo. Também tem a possibilidade dos 2 estarem errados. E a Bíblia está certa. A Bíblia é que está sempre certa. A palavra de Deus é que está sempre certa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, irmãos, porque as pessoas, e é uma coisa, acho que eu não fui criado para microfone não, eu sou da época da Galileia. A gente usava o vento para levar o som. Então, eu não estou acostumado a negócio de caixa de som, isso é para o irmão Paulo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente cria com uma facilidade muito grande, né? O nosso coração
a nossa mente, ela é muito boa em criar mentiras, em criar ilusões. Por isso que a gente vê tanto filme. O homem é muito bom em criar coisas, em criar versões. Agora a coisa mais moderna que tem é o multiverso. É uma teoria, né, que a Marvel está dissipando agora, que não existe mais um único universo, agora são vários universos que estão interligados. Então a gente tem que tomar cuidado, toda hora muda tudo. E o cristão não, o cristão precisa permanecer no velho caminho, antigo caminho. O caminho era antigo desde a época de Jeremias, imagine. Desde a época de Jeremias diz, ande pelo caminho antigo. Só tem esse. Mas a gente sempre gosta de novidade. Versículo 2: Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Percebe que quando é para fazer o mal, nunca falta dinheiro? Eu nunca vi uma pessoa em carnaval dizer assim, que cerveja cara, que cachaça absurdo o preço. Nunca vi alguma pessoa reclamando do preço da droga. Você já viu? Alguma pessoa indo comprar uma substância, né, ilícita e reclamando para o traficante, por que tá caro assim? Vamos, como é que se diz? Vamos tabelar esse preço. Mas se a gente fala que as pessoas têm que ser generosas, que as pessoas precisam aprender a dar com alegria, aí o evangelho já não começa a não ser tão bom assim. E é por isso que essas igrejas criam faculdades, cursos, e tudo é pago, porque sabe que se não for desse jeito, ninguém dá dinheiro. Então é melhor que ninguém dê, porque se for para dar como Ananias e Safira, a gente está matando o povo, porque Deus ama quem dá. E se é sem alegria? Deus odeia, isso mesmo, porque com Deus não tem meio termo. Ou ele ama, ou ele odeia. A gente deveria ser assim também. A gente devia amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E Deus odeia e como? Eu li com vocês essa semana. Eu odeio as obras dos nicolaítas. Então, isso é só um exemplo. Tem muitos outros textos que falam sobre isso. E aqui as pessoas rapidamente arranjam ouro para poder fazer o bezerro. Assim como a gente fez, se alguém prega um falso evangelho, a igreja, essa falsa igreja cresce. Esse falso mestre fica famoso. É assim, irmãos. Então todo o povo tirou. Versículo 4. Este recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buril. A ideia é como se você colocasse numa grande tigela para poder o ouro derreter. E fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Imagine, agora não é mais Jesus que morreu pelo meu pecado, agora é a campanha da libertação. Aí a pessoa vem dar um testemunho: olha, eu participei da campanha há 6 meses atrás, estou aqui liberto. Mas não foi o sangue de Jesus? Não, foi a campanha. Eu sou tal igreja, porque essa igreja que me libertou, essa igreja que me prosperou. A mesma coisa. Não foi mais Deus que enviou Moisés e que libertou. Não, foi esse bezerro que eles acabaram de fazer com as próprias mãos. É mais fácil para muitos acreditarem num Deus fabricado do que no Deus verdadeiro. Essa é uma realidade que a gente tem que trabalhar. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar. Então, tudo que era para fazer para Deus, eles estão fazendo para o bezerro. É a mesma coisa. Então, quando você entra, às vezes a pessoa diz: mas Salmão,
Eu vou numa igreja que é igual a sua. Tem lá uma coisa que chama de púlpito, né? Não é nem púlpito. Isso aqui não é púlpito. Púlpito era se a gente tivesse uma espécie de tablado, né? Então tem lá um lugar onde o pastor bota a Bíblia, um móvel, e ele fala com a gente e a gente ouve. O formato é esse. As pessoas ficam sentadas, alguém fica falando, o formato é esse. Mas não é Jesus que está sendo pregado na maioria dos lugares. Não é a Bíblia que eles estão aprendendo. Em algumas igrejas nem se leva a Bíblia. Então é algo que a gente olha assim e as pessoas não têm nem o desejo de conhecer mais a palavra do Senhor, porque parece que a palavra do Senhor é chata. Ela é difícil de entender. Dá trabalho. Eu já tenho tanto trabalho. Ainda vou ter mais trabalho para conhecer a palavra. Não, eu prefiro pagar alguém que me abençoe. Aí o pastor sobe o monte, o pastor jejua, ou a pastora, né? Heresia. E aí de repente ela vem com óleo ungido, passa na minha cabeça, pronto. Eu não preciso orar, não preciso me arrepender, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso agir como Cristo, eu não preciso ser um cristão que evidencia a sua regeneração. Eu não preciso, porque alguém faz isso por mim e me abençoa. Não é isso que a gente vê? Cultos e mais cultos temáticos para tudo quanto é gosto. Então aqui, irmãos, está aqui na Bíblia. Tudo que a gente vê hoje está aqui. 3.400 anos. Igualzinho. Parece que foi escrito hoje. Então todo o povo tirou da orelha as argolas. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos. Percebeu? Tudo que está sendo feito aqui está sendo feito. Deixa eu ver se eu boto aqui na frente, assim, né? Eu fico parado, parece que tem o microfone aqui parado, né? O pastor não para, né? Tem hiperatividade. Então, Arão, vendo isso, edificou um altar e apregoando disse: amanhã será a festa do Senhor. Amanhã será a festa do Senhor. Você está vendo o Senhor? Como está escrito aí? Letras garrafais. Eles estão chamando o bezerro de Jeová. É como nas igrejas, eles falam Jesus. Jesus. Tem aquele coelhinho de fogo, né? Que Jesus veio para a batalha, veio para não sei o quê. Não tem um coelhinho de fogo assim? Paulinho sabe, com certeza ele sabe esse coelhinho de fogo. Não vem dizer ao Senhor que eu sei que você sabe. Né? Então, é o mesmo Jesus para essas pessoas. Né? Jesus que a pessoa que olha para a mão. Né? Então, daqui a pouco vem uma senhora, mostra uma foto e diz: pastor, diga o que você está vendo. 2 olhos, uma boca. Você quer que eu veja o quê? Porque os pastores agora dizem no futuro. Mas quem faz isso não é a cartomante? Mas quem faz isso não é o pessoal de Búzios? Mas quem faz isso não é o pessoal de misticismo? A gente prega a palavra. Quanto a nós, nos ocuparemos do ministério da oração. A gente veio para pregar. Não veio para adivinhar futuro, fazer milagre. Isso quem faz é Deus. Se Ele quiser usar cada um de nós, Ele usa. Mas não é esse o nosso papel, não é esse o nosso foco. Até hoje as pessoas ainda buscam bezerros de ouro para chamarem, não mais agora de Jeová, mas de Jesus. Por isso que Paulo disse: se alguém apresenta um outro Jesus, que vá além do que eu preguei a vocês, que apresente um outro evangelho, um outro espírito. Paulo fala dessas 3 perversões da verdade. Então aqui no versículo 5, ele fica, no versículo 6, no dia seguinte madrugaram. Irmãos, como é difícil para a gente chegar na igreja e permanecer na igreja, né? Às vezes a gente está na igreja e a cabeça está na China, na Índia, no Japão. Mas quando é para fazer algo errado, eu nunca vi uma pessoa dormir num jogo de futebol. Alguém já viu? Final de Copa do Mundo. Nunca vi, você já viu?
nem pisca, penaltis. Mas quando é culto, É verdade. eu não estou falando isso, irmãos, dos irmãos que estão cansados que trabalharam muito. Por favor, não pensem isso. Nenhum de vocês aqui está incluso nisso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de pessoas que de fato acham a pregação enfadonha. Vocês não acham? Eu sei que muitos de vocês, como eu, a gente luta contra o cansaço. Tem dias que realmente são cansativos. O que eu estou falando é quando a pessoa acha enfadonho. Quando a pessoa acha o culto chato. Eu sei que vocês não acham. Então, mas tem gente que acha. Quando é que esse homem vai calar a boca? Quando é que vai acabar? Então é isso. Para o falso crente, a pregação da verdade é uma tortura. Então, é isso que eu estou falando, para ficar bem claro. Então, não estou incentivando os irmãos a cochilarem. Mas também estou dizendo que eu entendo o cansaço de alguns. Arão, vendo isso, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que eles estão fazendo tudo o que era para ser feito para Deus. Deus ensinou desse jeito. Olha, vocês vão fazer desse jeito. E eles estão fazendo tudo isso para o Deus falso que eles criaram. É como a igreja evangélica de hoje. As pessoas usam a Bíblia. As pessoas usam cânticos. Mas não é Cristo que é louvado naquele lugar. Não é Cristo que é o centro daquele lugar. É o homem. A maioria dos sermões é para o homem, não é para Cristo. A maioria dos sermões não é para ensinar as pessoas a verdade, muito pelo contrário, é para mantê-las escravizadas na mentira. E é muito mais fácil enganar do que falar a verdade. Muito mais fácil. Madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Tem a alegria santa e tem a alegria profana. Qual você acha que as pessoas preferem? A alegria profana, inclusive dentro da igreja. Por quê? Porque o homem natural, entenda, essa expressão homem natural, vocês precisam compreender. O homem natural é o homem sem o Espírito Santo, eu e você antes da conversão. Esse é o homem natural. Ah, mas ainda bem que eu sou mulher. Não, você é homem natural também, porque é independente de gênero. Nessa expressão, homem está falando ser humano. Então, o homem natural, ele nasce assim, com essa predisposição. Então, a gente se alegra com aquilo que entristece a Deus. Essa é a nossa natureza. Só quando a gente recebe o Espírito Santo é que a gente compreende. Meu Deus, eu senti alegria naquilo. Verdade. Como podia sentir alegria naquilo que entristece tanto meu Salvador? Mas antes a gente não sabia, mas agora a gente sabe. Mais uma vez, eu quero que vocês entendam. Eu não estou fazendo uma pregação aqui para fazer uma exortação específica. Não, eu estou ensinando a vocês a profundidade do episódio de Ananias e Safira. E como isso se repete de uma maneira tão mais, perdoe até a redundância, como isso se repete de forma tão repetitiva no nosso meio. E a gente nem percebe. O mesmo espírito do engano, irmãos. Mesmo espírito, a gente é o princípio aqui desse povo. Por que toda essa ação? Porque parece que Deus não está vendo. E a gente vai ver lá daqui a pouco. Deus está vendo, fala com Moisés antes de Moisés perceber. Percebe que Deus vê antes do pastor? Tem algumas coisas que eu nem vou saber, mas Deus vai. Moisés não sabia o que o povo estava fazendo lá embaixo, mas Deus sabia. E falou com ele. Arão, vendo isso, edificou o altar. Capítulo 6. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Por que você acha que o apóstolo Paulo usou essa expressão? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e
ele é a alegria no Espírito Santo. Porque se você perceber, olha irmãos, é uma coisa assim tão evidente, que só não vê quem não quer. Todo lugar que as pessoas estão sentindo algum tipo de êxtase, alegria mundana, sempre tem comida e bebida envolvido. Você já viu isso? Um exemplo aqui da gente, né? Sempre esse exemplo porque é uma coisa assim muito perto da gente, o carnaval. As pessoas estão lá ouvindo música e tudo, mas o que tem lá? Comida e bebida. Parece que é só isso que alegra. Parece que é só isso que tem sentido para as pessoas. Esses dias alguém me falou que uma dessas filhas de alguém multimilionário estava lá uma reportagem de que a pessoa tinha gastado 5 milhões de reais no aniversário de 15 anos. A festividade dava para comprar um iPhone 14 para cada convidado e ainda sobrava dinheiro que se gastou. Só para você ter ideia, uma das atrações musicais foi Ivete Sangalo, de um aniversário de 15 anos. Por que uma pessoa faz isso? Porque é esse sentimento, eu sou como Deus. É isso que o homem sem Deus quer sentir, o mesmo que o diabo. Eu sou como Deus, eu faço o que eu quiser. Porque uma pessoa mata e morre por dinheiro, porque é isso que o dinheiro faz. Ele faz crescer esse sentimento da pessoa de eu faço o que eu quiser e não vai dar em nada porque eu tenho dinheiro. Esse sentimento de impunidade, eu faço o que eu quiser e não vai dar em nada porque eu tenho dinheiro. Isso é querer ser como Deus, mas isso não funcionou sequer para o diabo, que era um anjo de luz e se tornou um demônio. Você acha que vai funcionar para os homens? Então aqui, perceba que esses sentimentos, irmãos, vêm desde a queda. Quando eu falo queda, não é nem da de Adão e Eva, é dos anjos se transformando em demônios, porque não se sujeitaram ao que Deus havia determinado. 1/3 dos anjos. Imagine, se esse ser da maldade consegue enganar a anjos, você acha que ele não consegue enganar a gente? Só a graça, irmãos. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, olha que coisa interessante, porque o teu povo. Aí outro dia uma pessoa estava dizendo: o pastor falou, a nossa igreja. A igreja não é nossa. Como assim a igreja não é nossa? É de quem? Porque se eu sou o corpo de Cristo, como é que a igreja não é nossa? Cristo é o cabeça, a igreja é nossa. Cristo comprou ela com o seu sangue e nós somos co-participantes com ele nessa obra. É assim que a Bíblia diz, exatamente desse jeito. Então, se você não se sente parte da igreja, você não foi salvo. Se a igreja não é sua, você não é salvo. Se você não se sente parte desse corpo, desse organismo vivo, você não é salvo. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Fora da árvore, o ramo não vive. Por isso que, olha como Moisés é exortado pelo Senhor. É o Senhor que está falando com Moisés. Aqui o Senhor não é o bezerro não, aqui é o Senhor de verdade. É só para você entender que eles usaram a mesma palavra para o bezerro de ouro. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo. Você sente assim? Como é que Paulo exortava os inimigos da cruz de Cristo? Até chorando. Falei inúmeras vezes para essas pessoas: não façam isso. O Deus de vocês está sendo o próprio ventre. O destino de vocês vai ser a perdição. Não façam isso. E eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Não façam isso. É o teu povo. Você tem que sentir assim, senão todo evangelismo que a gente fizer é hipócrita. Você não tem um amor, e esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é o que passa a mão na cabeça do pecado. Você vai ver a postura de Moisés daqui a pouco. O amor verdadeiro é aquele que entende que só a santidade de Deus é boa para o povo de Deus.
E um povo de Deus sem santidade não é povo de Deus. Sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Versículo 7. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho. Aí você diz, mas isso aqui foi escrito, pastor, há tanto tempo atrás. Pois é, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas dizendo a mesma coisa. Me admira que tão depressa vocês abandonaram o verdadeiro evangelho para um falso. Percebe como é repetitivo o engano? Então disse, vai, depressa, se desviou do caminho. E quem é esse caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Parece que a gente se esqueceu disso. Moisés aqui, ouvido de Deus, depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido. Moisés não sabia o que estava acontecendo lá. Moisés está lá intercedendo pelo povo. Moisés está pedindo orientação a Deus para guiar o povo. E o povo já havia abandonado a Deus. Esse é o sentimento muitas vezes que um pastor tem em relação à congregação. Pastor, porque eu já ouvi isso algumas vezes. Pastor, o senhor é tão devagar. A gente já devia estar fazendo isso e aquilo. A gente devia estar lá plantando igreja não sei aonde, fazendo assim e evangelizando ali. É mesmo? Deus falou para fazer isso? Eu quero fazer isso tudo, mas eu não posso fazer isso na minha força, porque eu não tenho força para isso. Eu tenho que esperar um direcionamento de Deus. Dar um passo sem a ordenança de Deus é desobediência, é rebelião. O povo se movia quando a nuvem se movia. Se a nuvem ficasse parada, o povo não se movia. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque as nossas ações, elas vão gerar consequências. Na maioria das vezes a gente escolhe as ações, mas a gente não escolhe as consequências. As consequências quem determina é Deus. Depressa desviou do caminho, fez para si um bezerro fundido e o adorou. O que foi que Satanás disse para Jesus no deserto? Te darei tudo, se prostrado me adorais. O povo fez isso. Não precisou nem Satanás vir em pessoa. O que acontece das igrejas evangélicas? Isso aqui. Quando você se prostra a um Jesus que não é o da Bíblia, é para Satanás que você está se prostrando. Pastor, que coisa absurda. É mesmo. O absurdo é você não saber isso, mesmo dizendo para mim que você é evangélico. Não tem meio Jesus. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem como ser coluna do meio. Ou você está no grupo de Anás e Caifás, ou você é um dos discípulos de Cristo. E cuidado, porque até o discípulo de Cristo pode negá-lo, como foi com Pedro, e depois chorar amargamente. Aleluia. Mas cuidado, porque não tem meio termo. Não, mas eu não sou nem de lá nem de cá. Pior ainda. Então aqui ele diz, olhe, adorou e lhe sacrificou. Sacrificou era só para o Senhor. E o povo estava fazendo para o seu ídolo. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço. Sabe qual é a comparação, dura serviço? É com o próprio bezerro. Se você pegar um boi, por exemplo, você já viu um boi mexer no pescoço, como a gente mexe no pescoço? Ele é um animal de dura serviço. Então essa é a comparação. É como se as pessoas, é como lá em Isaías, o jumento entende, mas o meu povo não entende. O boi entende, mas o meu povo não entende. Aí você passa um tempo, vem Oséias, o povo perece porque lhe falta
conhecimento. Ah, mas eu não gosto de culto de doutrina. E tem algum culto que não tem doutrina? Porque a gente persevera na doutrina dos apóstolos. Eu não gosto de culto eu gosto de culto de poder. E tem alguma coisa mais poderosa do que a palavra de Deus? Se tivesse, me diz. Eu não conheço. Deus quis que fosse assim. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma espiritual que o Senhor nos deu, que é capaz de destruir fortalezas. Versículo 9. Disse mais o Senhor: tenho visto o povo, é um povo de dura serviço. Versículo 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Olha que coisa bonita. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Por quê? Porque nem todo mundo que está na igreja é regenerado. Nem todo mundo que diz que é cristão de verdade. Nem todo mundo que é evangélico é evangélico. É verdade. Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo. Aí Moisés diz: ó Deus, o Senhor está dizendo que é meu povo, mas é o teu também. É como a gente que está na igreja, é a nossa igreja. E como eu falo, nossa igreja é a reunião de todos os regenerados espalhados pelo mundo. Mas é a igreja de Cristo também, porque Ele é o cabeça. Nós podemos ser um braço, o outro perna, o outro, né? Cada um tendo o seu papel, mas o cabeça é um, é Cristo. Teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você se preocupa com a reputação da igreja? Deveria. Toda vez que a gente dá um mau testemunho, não é o nosso nome que vai para lá, é o de Cristo. Está vendo ali? Olha o que o evangélico faz. Pior do que o ímpio. É por isso que eu não viro um crente. Olha para os crentes de hoje. Isso é um ímpio falando. E o diabo dando risada do mau testemunho de muitos. Por isso que Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isso, olha o que os outros vão dizer, demonstrando esse amor para com o projeto que o próprio Deus havia pré-estabelecido e dito a ele. Qual é o projeto que chegou nas nossas mãos, da parte de Deus? A igreja. E os deu a igreja, que é o corpo de Cristo. Versículo 12 ainda: torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Não é lindo isso? Deus sabe, tá? Deus sabe o que Ele falou, mas Deus fica muito feliz quando a palavra dele está na nossa boca. Eu não sei por que algumas pessoas oram e citam versículos. Parece que Deus não sabe esses versículos. Ele sabe, mas Ele fica tão feliz quando a sua oração está cheia da palavra dele. Por quê? Porque o contrário a gente já viu. Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, a sua oração é abominável. Mas aquele que ora conforme a palavra de Deus, você acha que Deus sente o quê? Hein? Aqui a gente está vendo. Na intercessão de Moisés, a palavra de Deus. As promessas que Deus havia feito aos patriarcas. É assim que Moisés se dirige ao Senhor. Não, Senhor, não é por nada para a gente não. Ele não merece nada não. Muito menos eu. Mas o Senhor tem um nome.
O Senhor fez promessa. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que Paulo diz o que muitas pessoas pervertem. A gente pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. Então se arrependeu o Senhor do mal que lhe dissera havia de fazer o povo. E Deus se arrepende? Não. Isso daqui é o que se chama, não precisa decorar, irmãos, por favor. Só um termo que vocês vão ouvir agora: antropomorfismo. É como quando a gente vai explicar alguma coisa para uma criança. Então a gente não pode falar como adulto, porque senão não vai entender. Então você tem que falar como criança, para a criança entender. Então Moisés está falando aqui como homem. Então a ideia é: Deus não se arrependeu, mas assim, para quem ouviu, Deus mudou de ideia. Mas Deus não mudou de ideia, essa sempre foi a ideia de Deus. Mas isso aqui é para edificação de Moisés, que edificaria o povo. Jesus separou apóstolos, e esses apóstolos levaram a sua palavra. É assim que Deus faz a sua obra. Versículo, eu estou falando muito, já tenho que parar, né? Chamar o irmão aqui para louvar. Aleluia. E tem aquele coelho de fogo, né? Que eu acho que ele vai louvar. Não é esse não? Glória. E voltando, se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. Você sabia que a tábua dos 10 mandamentos que estava guardada na Arca da Aliança não é a primeira versão, é a segunda, que a primeira foi quebrada. Um e o outro lado estavam escritas, as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Olha a inocência, irmãos. Josué está pensando assim: olha, está tendo zoada, deve ter chegado um povo inimigo, deve estar pegando lá embaixo. Por que isso? Às vezes a gente pensa que Satanás só age de um jeito. Satanás só age me botando doença. Satanás só age tirando dinheiro de mim. Satanás só age me criando algum tipo de crise emocional. Não, irmão, Satanás age também quando parece que as coisas melhoraram. Quando parece que está tudo indo bem. Cuidado. Então aqui a ideia, parece que está tendo guerra lá embaixo. Mas era isso que o povo estava sentindo? Não, o povo estava se esbaldando. Olha, o carnaval de Salvador fica para trás aqui. Se você entendesse o original escrito em hebraico, você ia ficar assustado. Pastor, você fala hebraico? Não, mas estudei um pouco. É uma terminologia assim assustadora o que o povo está fazendo aqui, a nível de moralidade. Versículo ainda, né? Versículo 18. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Moisés está dizendo: ó, Josué, olha a percepção. Josué é homem de Deus? Claro que é. Mas quem é mais maduro na fé, Josué ou Moisés? Percebeu? O discernimento mais apurado, a proximidade de Deus. Quem é que ficava com a face brilhando? Era Josué ou Moisés? Moisés. Por que isso não aconteceu com Josué também? Não, porque isso era para Moisés. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arranjou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E rapaz, esse Moisés, e olha que dizem que Moisés era o homem mais manso do mundo. E é manso, está na Bíblia inclusive. Mas é que a gente tem ideia de mansidão totalmente diferente do que significa na Bíblia. Mansidão é uma pessoa que se sujeita a Deus, é uma pessoa que não se ira facilmente, uma pessoa que não se deixa levar pelos sentimentos. Mas tem momentos em que eu e você devemos ter uma indignação santa.
Como, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, não vou nem falar de Jesus e expulsando os vendilhões, eu falo do próprio apóstolo Paulo, quando ele chegou em Atenas, a indignação dele de ver tantos falsos deuses. Está lá escrito, irmãos, em Atos 17. Será que a gente tem essa indignação santa que desperta em nós um intenso sentimento de responsabilidade em relação à propagação da verdade? Então ele quebrou e, pegando no bezerro que tinham feito, queimou com Moisés. E olha que Moisés é o quê? Manso. Moisés pediu licença, abaixa o som. Não, irmão, tem hora que o negócio é sério. E não foi assim com Ananias e Safira? Ó, Ananias, você vai ficar ali de castigo 2 horas no joelho. Depois você volta e conversa comigo de novo. Teve isso com Ananias? Ó, Ananias, você vai passar um dia inteiro jejuando, depois você volta aqui de novo. Não, irmão, tem hora que acabou. Ananias morreu na hora. Sua esposa Safira, na hora. Aqui também, milhares de pessoas vão morrer. Então não ache que o pecado no meio do povo de Deus vai ficar impune. Não vai. Muito pelo contrário, o tratamento de Deus em relação a esse tipo de pecado é mais severo. Porque é quem mais é dado, mais lhe é exigido. Exigido. Ninguém obriga você a ser crente, mas se você for ser crente, tem que ser de verdade. Ninguém obriga você a ser membro de uma igreja, mas você é membro de uma igreja, tem que ser de verdade. Recentemente disseram que eu dizer isso na pregação, eu estou forçando as pessoas a trabalhar para Deus. Eu não me lembro de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Eu obriguei alguém a fazer alguma coisa algum dia? Algum dia vocês ouviram o pastor dizendo, você faça isso? Não é nem minha característica. Mas é por quê? Porque a pregação da verdade parece que é assim, né? Incomoda. A pessoa quer fazer a obra de Deus sem nenhuma responsabilidade e ainda quer aplausos, com o resto que traz. Se é resto, não traga, porque Deus não aceita. E se você trouxer, aí eu digo, aceite as consequências, porque você foi avisado do público para não fazer isso. Então você foi avisado para não fazer isso. Se você estiver fazendo, você foi avisado. Ananias e Safira foram avisados sobre como deveriam viver no meio do povo de Deus. Eles foram avisados. Eles não eram obrigados a se batizar. Eles não foram obrigados a se juntar ao povo de Deus. Eles foram avisados de quem quer seguir a Cristo deve renunciar a tudo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa é a doutrina que Cristo ensinou aos apóstolos, que chegou até nós. E foi a doutrina que Ananias e Safira ouviram também. Eles foram avisados. Cuidado, irmãos. Esse povo também foi avisado inúmeras vezes. Versículo 20. Pegando o bezerro que tinham feito, queimou, reduziu a pó, espalhou sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. Está vendo? É esse o Deus que você quer? Então bote ele para dentro. Qual é a referência para nós? A ceia. Não é assim que a gente testifica que somos de Deus? Comemos um pedaço de pão e bebemos um pouco de suco. Aí entra. E o que vai sair da nossa boca é o que está cheio do nosso coração. Perceba como a Bíblia é toda perfeita, irmão. É uma pena que a gente lê tão pouco, senão a gente se maravilharia mais por ela. Versículo 21. Depois perguntou Moisés a Arão. Por que perguntou a Arão? Porque a responsabilidade de cuidar do povo, na ausência de Moisés, era dele. E olha o que Arão vai responder. Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado,
olhe a responsabilidade do pastor. A postura de Arão, de covardia, trouxe ao povo o pecado e vai matar milhares. Qual deveria ser a resposta de Arão? Se vocês quiserem fazer, vocês façam. Eu que não vou fazer nada. Como eu disse para vocês ontem. Se alguém quiser ir para o inferno, pode até ir, mas eu vou fazer de tudo para evitar. Eu vou pregar a verdade. Eu vou avisar. Mesmo se a pessoa me odiar. Mesmo se depois a pessoa quiser fazer o mal para mim. Eu vou avisar. É o meu papel. E não falar o que o povo quer ouvir. Ou até deixar de falar. Porque ontem eu recebi uma sugestão de convidar alguém para pregar em meu lugar. Então, mas o senhor que sou pastor? Como assim? Mas é isso, bezerro de ouro. Pastor, o senhor não tá legal para pregar. E desde quando a gente tem que estar legal para pregar? A pregação é imposta pelo Senhor aos seus servos. E ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Parece que tem gente que insiste em não aprender. Triste realidade. Moisés então vai em direção a Arão, que é aquele que tinha mais responsabilidade. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Olha que coisa, irmão. Como a gente é igual a isso, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, é sempre a culpa é do outro. Então, um exemplo assim clássico no nosso meio: a pessoa saiu da igreja e consequentemente está vivendo uma vida afastada do Evangelho, mas a culpa é de quem? Do pastor. Jesus foi acusado de estar tentando tirar a fé de alguém. Mas vem cá, a fé não veio pelo ouvir a palavra de Deus? Como é que eu posso tirar a fé de alguém pregando a palavra de Deus? Se eu estiver tirando, é a mentira. Tentando ensinar a verdade. Mas até essa acusação, os verdadeiros servos de Deus recebem. Moisés tentaram apedrejar ele várias vezes. E você viu como ele intercedeu pelo povo? Aqui é a mesma coisa. Mas na hora de disciplinar, tem que ser proporcional ao pecado. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira. O povo é propenso ao mal. Versículo 23. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-o, e eu lancei no fogo, preste atenção, e saiu este bezerro. Saiu pulando. Nossa, Senhor Jesus. Irmão, você está vendo o que a gente disse? Não, porque eu tive um sonho, aí de repente, toda a minha compreensão do Evangelho mudou. É porque deu um arrepio, aí saiu. Olha como a gente faz, irmãos. Como a gente, sabe, é de dura serviço. Vou usar essa expressão, porque se eu disser outra expressão pode ofender alguém. A expressão que eu ia dizer é cara de pau, mas não vou dizer dura serviço. Porque é isso. Como assim? Foi ele que fez com as mãos aquele bezerro. Mas ele disse como? Não, eu só joguei o ouro. O povo praticamente me obrigou. Aí eu joguei o ouro e o bezerro saiu. É como as heresias, né? Mas eu não estou praticando a heresia, eu só estou propagando ela. Então você recebe no WhatsApp uma mensagem de um falso mestre e começa a passar para os outros. Não foi eu que criei, eu só estou passando. Saiu. Deu vontade. Como a gente é, isso é um reflexo da nossa natureza. Sabe? Eu quero concluir aqui. Depois o irmão Paulo vai louvar. Ele está numa conexão plena com Deus. E o louvor, eu tenho certeza hoje que vai ser abençoado. Se ele achar o violão.
Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, ó, sem freios. É a mesma ideia. O que foi que aconteceu com Ananias e Safira? Eles estão sem freios. Eles se assentaram, eles planejaram fazer o que fizeram. Não foi uma coisa assim, saiu a vontade de enganar a Deus. Não, foi planejado. Você viu? A gente leu recentemente. Eles se assentaram, eles conversaram. Então a gente faz assim, então a gente vende, então a gente guarda. A gente não sabe qual foi a quantidade que eles guardaram, a quantidade que entregaram. Mas eles assentaram até nisso. Não, a gente vai entregar tal parte, a gente vai entregar essa. Se perguntar para você, viu? Você diz isso. Se perguntar para mim, eu vou dizer isso. Porque no texto fica bem claro. Moisés pergunta a mesma coisa, né? E aí, Safira? Estava tudo o quê? Planejado. Certo, das trevas são assim. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Irmãos, uma pessoa que não tem temor a Deus, ela está sem freios, ela faz qualquer coisa. Por quê? Porque se ela não teme nem a Deus, o que essa pessoa vai temer? Nem a Deus. E no caso desse povo, eles viram os sinais do Senhor. E no caso de Ananias e Safira, eles presenciaram o derramar do Espírito Santo, a propagação do Evangelho, o sentimento maravilhoso que enchia de plenitude a igreja. Até o terremoto quando eles oraram. Eles presenciaram esses fatos. E ainda assim, planejaram mentir. Isso aí está sem freio. É quando a pessoa diz, eu orei e Deus me guiou a fazer isso de errado. Eu orei e Deus me disse que eu devo manter um relacionamento com minha amante. Eu orei. Eu orei. Deus disse que era para eu manter. Não tem nada de errado. Jacó teve 2 mulheres. E ainda teve filhos com as servas das suas mulheres. Então por que eu não posso fazer a mesma coisa? Somos de Deus. Eu orei. E de repente eu tive uma compreensão do Evangelho que ninguém nunca teve antes. Eu orei. Mas vem cá, se vir um outro Evangelho que seja anátema. Eu orei. Você acha que você tem coisa mais desenfreada do que isso? De você pegar a palavra de Deus para justificar pecado, como a gente viu ontem, pessoas que justificam pecado com a expressão não julgueis. Não é obrigação nossa julgar os de dentro, porque os de fora Deus julgará. É obrigação nossa lutar pela santidade no nosso meio. É obrigação nossa. E aí a pessoa pegar a Bíblia para dizer não julgueis. Você quer coisa mais sem freio do que isso? Usar a palavra de Deus para justificar uma atitude pecaminosa? Então é muito assustador a realidade dos evangélicos hoje. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta. Percebeu qual é a função do pastor? O pastor não está aqui para dizer, ó irmão, faça o que lhe der no seu coração, o que lhe der na telha. Não, o pastor está aqui para dizer que tudo tem que ser com ordem e decência. Glória a Deus. Tem que ser tudo debaixo da palavra de Deus, com ordem e decência. Tem que ser de acordo com o que Deus determinou para a igreja. A gente não tem autonomia para mudar os princípios de Cristo para a sua igreja. Então, quando a gente vê isso, né, a gente vê como essa história é atual. Pois-se, versículo 25, desenfreado, pois Arão deixará solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés está lá intercedendo, Senhor, se o Senhor matar o povo, o que vão dizer os inimigos? Mas e agora? O que vão dizer os inimigos quando o povo de Deus dá as costas para o seu Deus? É como eu já falei para vocês, um dos maiores nomes de palestrantes da atualidade é um senhor chamado Leandro Carnal. Olha o nome dele, Carnal.
Mas ele, durante muito tempo, foi influenciado pelos ensinamentos cristãos, assim, do ponto de vista católico, né? Ele foi católico há muito tempo. Ele mesmo se diz, ele se apresenta como ateu hoje. Mas ele diz que muito tempo ele foi católico. E ele falando do povo evangélico, e ele está certo, né? Ele leu a Bíblia várias vezes. Ele disse, vou dizer uma coisa para vocês, os evangélicos não conhecem o evangelho e nem seguem. Eu sou ateu e li o evangelho. Eu não sigo, mas a maioria dos evangélicos também não segue. Eu pelo menos digo que sou ateu. E eles que dizem que são evangélicos e não seguem? Um ímpio dizendo isso. E é verdade. Que coisa mais vergonhosa que isso? Um ímpio. Mas se o pastor Nizam citar um único nome de um falso mestre, o juízo de Deus cai sobre a cabeça dele. Eu não posso citar um único nome de um falso mestre. Ai de mim se disser que Silas Malafaia é do diabo. Meu Deus do céu, se eu falar que Valdomiro Santiago é o Satanás em pessoa. E aí imagine se eu falar que é de Macedo, um demônio em forma de gente. Pronto, aí o juízo de Deus é que vai cair sobre mim, né? De forma tremenda. Porque não pode falar dos falsos mestres, não pode. Eu devo. Quem está defendendo o falso mestre é que tem que estar preocupado. Porque aquele que permanece como filho da desobediência, sobre este permanece a ira de Deus. Se você está na desobediência, defendendo ela, a ira de Deus está sobre você. Nunca saiu. Você pode achar que saiu, mas não saiu. Eu sou crente, naquele dia eu vou para o céu. Você vai para onde? Você vai para o mesmo lugar dessas pessoas que você disse que não deveria citar os nomes, mesmo sabendo que elas não são verdadeiros mestres. Você vai para o mesmo lugar delas. Mas eu nunca defendi, também nunca combateu. O Senhor não nos chamou para ficar neutros. Percebem que esse é o meu papel? Eu não posso fazer como Arão. Vocês querem bezerro de ouro? Eu faço. Eu não posso fazer isso. A referência aqui é Moisés. Vocês não estão querendo a palavra de Deus? Então querem. Vocês não querem. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui como juízo. Eu tenho que concluir logo. Senão daqui a pouco se acende a ira do Senhor, porque eu preguei muito. Pôs-se em pé na entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Ai de mim se falar algo parecido. Mas eu tenho que falar. É o que a gente está tentando até fazer, com muita oração. Irmãos, quem se considera membro da igreja, dê o nome para o irmão Mateus, os homens, e as mulheres para a irmã Márcia. Não foi o que a gente falou isso há 2 semanas? Por quê? Para a gente saber quem é do Senhor. Mas quem não deu o nome? Aí a gente trata como visitante. E há uma diferença enorme entre ouvinte e discípulo. Se quiser, você pode ler os 4 evangelhos e depois você mesmo tirar suas conclusões. Discípulo é uma coisa, multidão e ouvinte é outra. Então, aqui, Moisés está dizendo: quem é do Senhor? Por quê? Porque teve gente que estava lá, mas não tinha nada a ver com aquilo. E a culpa era de quem? De Arão. Que em vez de defender os poucos crentes que tinham, ouviu a voz da maioria, da multidão. É por isso que a igreja não tem muitos membros. 12 anos pregando. Por quê? Porque se eu seguisse a voz da multidão, você acha que nós éramos quantos aqui hoje? Será que a gente estaria aqui? Ou num lugar muito maior? É só fazer o que as massas querem. Mas a gente não está aqui para fazer isso.
Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. É aqui que a tribo de Levi é separada, depois desse episódio, para você ver como é sério o que está acontecendo aqui. Quando o Senhor vai dividir os territórios, avisa Moisés: olha, a tribo de Levi não vai ter território. É uma punição? Não, pelo contrário. Eu tenho para eles uma coisa mais excelente. Eles vão ser um povo que intermedia o meu relacionamento com todo Israel. E a porção dos levitas, a porção da tribo de Levi será o Senhor. Quem você acha que recebeu mais? O povo que recebeu um pedaço de terra ou o povo que tem a porção do Senhor? Mas hoje muitos achariam que a tribo de Levi tomou prejuízo. Mas nem uma terrinha, nem um sítio. Então aqui, irmão Paulo já pode ir se preparando, porque o irmão Paulo assim, vai demorar uns 5 minutos, que é o tempo que eu termino aqui, junto com o irmãozinho, para se conectarem, né, com o alto, para saber qual é o louvor que ele vai trazer para a gente. Sem ser o bolinho de fogo. Irmão Kio também, venha, é do Senhor. A dupla, não tem dupla de um, dupla de dois. Concluindo, eu falei isso porque o que eu vou falar agora dói, viu? Então eu tinha que ter os dois aqui para me ajudar. Aos quais disse: assim diz o Senhor. Assim diz quem? Não é Moisés que está falando aqui. Moisés está apenas passando para as pessoas a sentença que veio de Deus. Então, por exemplo, quando a gente diz: todo aquele que crer em Cristo e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então quer dizer que a irmã Rita, quando fala isso no trabalho, ela é perversa? Não, não está escrito. Então quer dizer que uma pessoa boa, mas que estava numa religião, qualquer outra, morreu sem crer em Cristo, foi para onde? Foi para o inferno. Eita, que mulher amargurada. Acho que todo mundo vai para o inferno. E vai para onde? Se quem crê é salvo, e quem não crê, a gente pode dizer outra coisa? Mas parece que pode. Parece que a Bíblia não é tão assim, né? Absoluta. Parece que é alguns relativos aqui. Aos quais disse: ainda diz o Senhor, Deus de Israel, cada um cinja a espada. Qual é a nossa espada, irmãos? A Bíblia. Sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta. Olha o que eu vou ler. E mate cada um a seu inimigo, a seu irmão. O que foi que Paulo falou a Coríntios? Olha, o cuidado maior não é com o incrédulo, é com aquele que, dizendo-se irmão, age com o incrédulo. O irmão até colocou isso no WhatsApp, eu acho. Cuidado com aquele que, dizendo-se irmão, cuidado. Glória a Deus. É sua função defender os demais irmãos. Agora imagine se eu, como pastor, não faço isso. Se eu começo a me preocupar com o que A e B vão achar do que eu prego, do que Deus me manda pregar. Ô irmão, amo todos vocês. Não tem um resquício de amargura contra ninguém. Já falei isso 10 vezes, falo 30 se preciso. Mas a verdade precisa ser pregada. Doa a quem doer. Amém. Mate cada um a seu irmão, a seu amigo. Percebeu porque o evangelho não tem meio termo? Percebeu que quando entra numa casa de 5, 2 se levantam contra 3 e 3 contra 2. A mãe se coloca contra a filha, o pai contra o filho contra o pai. É assim. Essa conversinha de que não, o evangelho, sabe, cor de rosa. Não, o evangelho é cor de sangue. É o sangue de Jesus. Por isso a gente tem que levar tão a sério. Seu irmão, seu amigo, e cada um a seu vizinho. Tem gente que depois dessa pregação
vai se mudar de perto de você. Aliás, você viu que o pastor de Calmon pregou? Aí daqui a pouco Calmon irrita, Redinho e a esposa. Pastor, o pessoal se mudou. Eu mandei o link da pregação. E o pessoal começou a se mudar, não tem mais ninguém morando ao meu redor. Mas isso aqui é livramento, né? Não vai ter mais som alto. Mas olha, não é isso que está pregando a palavra, viu? Por favor. A ideia aqui é outra. É o povo de Deus morando, né? Todo mundo junto, no meio do deserto. Mas é para falar como a gente tem que ser muito mais criterioso com os de dentro do que com os de fora. Aí a gente olha, tá vendo o que fulano fez no carnaval? Tá vendo o que fulano fez no Big Brother? Eu não, nem assisto. Tá vendo o que fulano fez? Sim, e o que estão fazendo no meio da igreja? Não pode falar. Mas não pode? Como assim? Mas o pastor está ofendendo os irmãos. Ô irmão, se mata a carne, como diria um irmão, é benção. Se mata a carne, é benção. A carne tem que ser morta o tempo todo. E pior que ela não morre. Às vezes a gente até pensa, ela morreu. A miserável acorda no outro dia do nosso lado. Mas ela não morreu. Então às vezes a gente tem um dia assim de tanta comunhão com Deus, né? No outro dia, parece que a gente nem é crente. Que luta é essa? Todo dia a gente começa do zero, irmão. Você pode ter 10 anos de igreja. Todo dia a gente começa. Perceba, não confunda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você zerou o seu conhecimento de Deus, suas experiências com Deus. Não, o que eu estou te dizendo é que todo dia a gente começa com a nossa carne do nosso lado, com toda a força, querendo nos dominar. E a gente vai ter que lutar contra ela como no primeiro dia. Então aqui, irmão Paulo já estava preparado, né? Versículo final aqui, os 2 versículos finais. Fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Misericórdia. Segundo o historiador, havia, o número do povo de Deus, mais ou menos, era 3 milhões nessa época. E por que morreram só 3.000? Os líderes. Os líderes da tribo, aquelas pessoas que tinham mais responsabilidade, a quem mais é dado. Por que Ananias e Safira foram tratados desse jeito? Porque eles quiseram se comparar com Barnabé. Então, é isso? É como, por exemplo, a pessoa que se coloca na qualidade de mestre. Então você sabe que vai ser duplo juízo. Não, mas comigo não. Não, com você sim. Você não sabe disso? Então, a responsabilidade, como você acha que Deus trata com Pilatos? Jesus mesmo disse, nenhum poder teria sido dado a você, Pilatos, se meu Pai que está no céu não te colocasse aí. Mas você vai ter que prestar conta da injustiça que você fez. Não adianta você lavar sua mão. Então é preciso a gente entender que qualquer coisa que a gente recebe, a gente tem que prestar conta. Imagine se a gente tem algum tipo de influência, algum tipo de poder, né? de influenciar na vida de alguém, e a gente usa isso para o mal. Morreram 3.000 homens. 3.000 homens, irmãos. Olha que coisa séria. Pessoas perderam a vida por conta da mentira entrando no meio do povo de Deus. Então a gente não pode se calar. A gente não pode ficar com esse espírito maligno de neutralidade. Eu não quero confusão, deixa pra lá, vou fingir que nem vi. Não, mas se você viu, agora a responsabilidade é sua. Então, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, contra
o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Você já viu bênção desse jeito? Matando os outros? Está escrito aqui. E agora? Como é que uma pessoa que prega esse evangelho cor-de-rosa, como é que uma pessoa que fala desse negócio tem que aceitar tudo de toda forma, de qualquer jeito, que Jesus não se importa com isso, Jesus é amor e Ele quer que a gente ame as pessoas independentemente da verdade? E agora, como é isso aqui? Não estou mandando brigar com quem está de fora, não. É quem está de dentro. E isso é consagração. Quanto mais você se santifica, irmãos, mais a sua percepção em relação ao que é correto e o que é incorreto aos olhos de Deus fica apurada. Mais você percebe que determinadas pessoas são más companhias. Amém. Que determinadas atitudes são más atitudes, que determinados pensamentos são maus pensamentos. O que é que faz a gente enxergar com clareza os objetos? A luz. Quando a luz entra, a sujeira fica evidenciada. Isso é consagração, irmãos. Por isso que ninguém se consagra subindo no monte. A gente é consagrado por meio de uma compreensão correta espiritual da palavra de Deus, que nos ajuda a viver uma vida cada vez mais que agrade a Deus, porque Ele diz na sua palavra qual é a vida que a gente tem que viver para agradá-lo. Não é a vida que a gente quer, não é a vida que a gente pensa, é a vida que Ele projetou para nós. Essa é boa, perfeita e agradável. Então aqui Ele diz, cada um, vou concluir aqui, só esse versículo. Consagrai-vos hoje. Percebeu que não é amanhã? Nenhuma atitude cristã é para amanhã. Porque o amanhã é o quê? Uma hipótese. O amanhã é uma hipótese. Deus não trabalha com hipóteses. Então, quando a gente recebe uma exortação de Deus, é para agora. Como foi com Pedro? O galo cantou a segunda vez, Jesus olhou para ele. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Jesus está lá dentro, apanhando, sofrendo afrontas. Pedro está do lado de fora, negando o nome de Jesus. Mas o Senhor projetou a casa de tal forma que teve um lugar que dava para Pedro estar no pátio, que deu para ver Jesus lá dentro, e Jesus olhou para Pedro. E naquele momento, ele caiu em si e saiu chorando. Olha que coisa linda, irmão. Isso é arrependimento. Eu acho tão bonito no filme Paixão de Cristo. Quem já assistiu? Quem já assistiu mais de 100 vezes? Eu posso levantar a mão. Então, tem no filme Paixão de Cristo, o personagem que faz o papel de Pedro, ele estava fugindo, né? Ele viu Jesus, ele começa a chorar, e no filme assim tem um encontro, né? Não está na Bíblia, mas tem um encontro, né? De Pedro fugindo com a Maria, né? A mãe do Senhor, Jesus, e João, eu acho que estava com ela no momento assim, no filme, né? De Mel Gibson. E aí ela fala, Pedro, não toque em mim, eu sou pecador, eu não mereço, eu neguei o meu Senhor. Pedro não escondeu de ninguém que ele negou o Senhor. Ele que falou. Se ele não falasse, alguém saberia? Talvez não. Mas ele falou. Fui eu 3 vezes, como ele falou. Eu fiz isso. Eu que dizia estar tão próximo do meu Senhor. Fui eu que neguei ele 3 vezes. Eu fiz isso. Isso é arrependimento, irmão. Percebe por que tanta gente quer a sujeira para debaixo do tapete? Porque não tem arrependimento ainda. Então aqui, consagrai-vos hoje ao Senhor, não ao bezerro de ouro. E olha que coisa, a consagração do povo ao bezerro de ouro foi o quê? Festança, bebedeira, orgia. E ao povo de Deus, como é? Combate espiritual. Começando de onde? De dentro. Olha a diferença. Mas o nome é o mesmo, Senhor. Mas olha a diferença. Um Senhor que o povo cria,
Aí gera essa alegria, essa carnalidade, que todo mundo fica festivo. Mas quando a gente se consagra ao Deus verdadeiro, é desde o princípio batalha espiritual. Pegue a sua espada. Senhor, e como é? Lá fora, Jebuseu, Filisteu? Não, aqui dentro. Só começa a lutar lá fora, quando a gente santificar aqui dentro. Qual o exemplo lá de Acã? Então, é preciso que a gente leve mais a sério, irmãos, o que a gente faz aqui dentro, como igreja. Mais uma vez, vou dizer, ninguém é obrigado. E a prova disso, eu conversava, as conversas que eu tenho com o Moisés, com o Mateus, quando a gente estava voltando. Irmão, prego o evangelho há mais de 12 anos. Eu já evangelizei por baixo 4, 5 mil pessoas, sei lá, talvez até mais do que isso. Só de batizar, já devo ter batizado, com outras pessoas da igreja, batizaram mais de 300, 500 pessoas, por baixo isso, ao longo desses 12 anos. Aí a gente faz uma contagem de membros no ano de 2023. A igreja foi fundada, a nossa congregação teve início em 2011, se eu não me engano. 12 anos. Aí você faz uma contagem de membros, não chega a 40. 12 anos. Pessoas que estavam na liderança saindo. Pessoas com mais de década na igreja ficando chateada com a exortação e saindo. É brincadeira isso? Não, isso é Bíblia. Não é brincadeira não. Começa com B também, é Bíblia. Que o evangelho é sério. Ouvir a palavra de Deus todo dia, como a gente fala, tem uma expressão, pregamos 4 vezes por semana, mas ouvir a palavra de Deus na quantidade de vezes que a gente ouve tem esse efeito. Ou a gente se torna mais crente, ou a gente não suporta e sai da igreja. Todos vocês que têm um pouco mais de tempo da igreja sabem que o que eu estou falando é verdade. Já viram isso com os seus próprios olhos. Por meio da pregação bíblica, ou ela nos santifica, ou evidencia que não somos de Cristo. E a gente sabe. Então que o Senhor nos ajude. Irmão Paulinho, nos ajude a louvar. Você vê que com você não vai falhar. Oh Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Sentimos tua presença, Senhor. Obrigado, obrigado. Oh Deus, vem nossos cansaços, Senhor. Vem mais a tua voz mais uma vez, Senhor. Falou conosco, Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Não só a nós, mas todos aqueles, Senhor, que está conosco a entender, Senhor, que é o Senhor que está falando com a tua igreja. Ó Senhor, em especial, mais uma vez eu apresento a vida do nosso amado pastor. Que o Senhor, Pai, ajude, Senhor, derrame da tua graça, da tua sabedoria, do teu amor, da sua perseverança. Porque, Deus, creio que todos que aqui estamos, aqueles que não podem estar, acredita em Ti, Senhor, e vê a Tua mão poderosa sobre a vida dele. Eu só tenho a agradecer, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Por isso que estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, para poder entoar este hino, que o Senhor receba. Eu peço que o Senhor, Pai, como a Tua palavra diz, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Que o Senhor nos guarde, Senhor, ao terminar esse encontro. Tua voz me chama sobre as águas. Onde meus pés? Onde meus pés podem falhar. Podem falhar. Ali te encontro.
a certeza da Tua palavra se cumprindo, e pelo Espírito o Senhor habita em nós, Senhor. Ajuda-nos a sair desse encontro solene, Senhor, com essa convicção de fé de que o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Senhor, ajuda-nos a Te ver em cada momento da nossa vida, Senhor. Principalmente na escuridão que esse mundo muitas vezes nos coloca. Que a Tua luz nunca deixe de brilhar, Senhor. Como um farol nos mostrando onde devemos ir. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado pelos irmãos que se afadigam, Senhor, para que esse encontro seja realizado. Derrama graça sobre a vida deles, Senhor. Ajuda-nos a amar e a cooperar, Senhor. Pois nós sabemos muito bem como é difícil para aqueles que colocam a mão no arado permanecerem no serviço do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que esteve aqui nessa noite. Só eles e o Senhor sabem como é difícil para nós. Mas ao mesmo tempo, só nós e o Senhor sabemos como é maravilhoso estar no lugar onde o Senhor habita. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa manifestação poderosa da Tua graça, Senhor. E nos ajuda a jamais soltar a Tua mão. Estejamos sempre, Senhor, conectados contigo, de maneira que tudo que façamos para a Tua glória, e como nos ensinou o Espírito Santo pela palavra: se morremos, se vivemos, somos do Senhor, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Seja assim, Senhor, esse restinho de tempo que ainda temos aqui na terra, Senhor. Independente de ser 1 ano, 10, 20, 30, 40, é um restinho de tempo. Se comparado, Senhor, com a maravilhosa glória que nos está reservada. Que haja sempre essa compreensão de que o Senhor é bom. Jamais sejamos convencidos e nem tentados pelos espíritos malignos de que a nossa vida não tem sido boa, de que o Senhor não tem cuidado de nós. Não, Senhor. Nós declaramos: o Senhor é bom. O Senhor é bom para com o Teu povo. E nós somos testemunhas vivas disto. Te agradecemos, Senhor, eternamente, por tamanho amor ter nos alcançado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente e vamos para onde o Senhor nos enviar. Amém. Sabendo que Ele é bom. E dizer: vamos para